Meu nome é Diogo Salmen Stocco, sou estudante calouro do curso Bacharelado em Ciências da Computação da USP de São Carlos. Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre geração procedural, o que é, quais propósitos, como é feita e alguns exemplos. Geração procedural é definida como um método de criação de dados ou estruturas por meio de algoritmos e regras, geralmente com certa variabilidade, definida manualmente ou por aleatoriedade. E para que serve isso? Seu propósito é evitar trabalho manual, fazendo trabalhos cíclicos enquanto garante naturalidade e aleatoriedade controlada, podendo, consequentemente, gerar simulações do mundo real com suas perfeitas imperfeições. Além de precisar de um determinado algoritmo direcionado para o propósito de uma geração qualquer, é necessário encontrar um número aleatório que, de preferência, seja encontrado novamente, a fim de repetir certo resultado. Para isso, usaremos um gerador de número pseudo-aleatório, um PRNG, Pseudo Random Number Generator. Um número pseudo-aleatório não é aleatório de verdade, e para isso ele vem acompanhado de uma semente, seed no inglês. Por exemplo, com a seed 0 tem o retorno 1, com 5, 3, com 7, 2. Enfim, com a seed aleatória eu tenho um valor pseudo-aleatório. Nesse caso didático, vamos limitar a seed e o retorno com valores de 0 a 8. A conta por trás desse caso se chama LCG, Gerador Linear Congruente, e é relativamente simples. Calculamos a seed vezes 4 mais 1 e o resto da divisão por 9 desse valor. Esse caso é cíclico, conforme mostra a tabela que eu coloquei aí para vocês. Demonstrando rapidamente, 5 vezes 4 é 20, mais 1 dá 21, dividido por 9 resulta 18 com o resto 3, a terceira linha da tabela. Usando a resposta anterior como seed, você passa por todos os valores. Assim, eu posso conseguir um número aleatório, a seed, e a partir dela gerar outro valor ou outros valores também aleatórios, só que agora é de mentira. Curiosamente, esse conceito se encaixa muito bem em criptografia. A seed seria a sua senha e vários cálculos retornariam a mensagem encriptada. Obviamente, usos práticos são complexos demais para esse vídeo, quando se trata de evitar hackers persistentes. Para jogos e simulações como as que farei daqui a pouco, é utilizado o PRNG de Mercenary Twister, cujos cálculos não vêm ao caso, mas que garante uma geração menos cíclica que a anterior e atinge valores bem mais abrangentes, entre 0 e 2 elevado a 19.937, considerando o uso de 19.937 bits, aproximadamente 2,5 kilobytes. Isso equivale a um valor entre 0 e 432000006.000 zeros. Isso ultrapassa qualquer valor comum. Bilhões, por exemplo, tem 9 zeros, isso tem 6.000. Enfim, para jogos 3D multiplayers online e para shaders, a fim de evitar o excesso de processamento, PRNGs como o LCG utilizado anteriormente são leves e extremamente convenientes, portanto não devem ser descartados. Agora que temos um gerador de números pseudo-aleatórios, vamos gerar algo procedural legal o suficiente para esse vídeo. Utilizarei os sistemas de Lindenmayer, ou L-Systems, algoritmo que pode ser usado para vários propósitos, no caso, geração de árvores. Olha essa árvore, que coisa linda! Para gerar ela, definir regras específicas para o tamanho inicial, definhamento mínimo e máximo, chance de bifurcação, ângulo mínimo e máximo, profundidade e a seed. Perceba que, alterando apenas a seed, temos árvores semelhantes, mas nunca iguais. Nesses casos, mantive a chance de ramificação igual a 100%. Diminuindo para 90% e comparando os resultados, repare como se trata da mesma árvore com galhos a menos, algumas com mais azar, outras com menos. Voltando para 100% e modificando apenas a profundidade, temos árvores com mais e com menos folhas, podendo simular uma possível primavera ou inverno sem trocar a árvore inteira. Diferentes biomas teriam árvores diferentes, como essas árvores croissant, ou espanador, ou arbusto, ou até ao invés de árvores masmorras, vulgo dungeons. Visando economizar processamento, uma estratégia comum é gerar árvores em jogos apenas quando o jogador se aproxima, e tudo o que ele precisará ter salvo é a seed e a posição.
Assim, uma floresta inteira pode ser gerada e regerada sem alterações. Detalhe: as posições das árvores, bem como suas seeds, também podem ser geradas proceduralmente, ou seja, um único valor retornaria uma floresta inteira. Outro algoritmo de geração procedural bastante familiar é o Perlin Noise, e sua versão simplificada, o Simplex Noise. Originalmente, esse método utiliza conceitos de geometria analítica para operações com vetores e de cálculo universitário para derivadas. Então vamos focar apenas no seu propósito e retorno. O principal uso desse ruído é voltado para a definição de terrenos, como no exemplo gerado a partir de uma simulação do Perlin Noise. Mudando a seed, é possível obter resultados bem distintos e, com aplicações mais precisas, o uso de parâmetros para a criação e segmentação de biomas com vegetação e relevo próprio se torna viável. O primeiro jogo relevante com geração procedural se chama Rogue, de 1980, que se preocupava com masmorras aleatórias, garantindo que os jogadores não enjoassem facilmente. A inovação resultou em um gênero completamente baseado nisso, os jogos roguelike, como Rogue, né? Por exemplo, Hades, Risk of Rain 2, Binding of Isaac, Balatro, entre outros. A tecnologia também dominou a geração de terrenos, muito notável nos jogos Minecraft, Civilization 6, No Man's Sky com seus 18 quintilhões de planetas num multiplayer de tempo real, e Elite Dangerous, que simula as 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Esse último tem um feito incrível. Esse usuário do Reddit comentou sobre quando os desenvolvedores de Elite Dangerous foram adicionar o sistema planetário TRAPPIST-1 e, para a surpresa dos desenvolvedores, ele já existia. Além de jogos, a geração procedural foi muito utilizada em grandes produções do cinema. Um exemplo notável é o algoritmo Massive, utilizado desde o primeiro filme de O Senhor dos Anéis, que garante individualidade e naturalidade em exércitos digitalmente gerados. Outros filmes com exércitos ou uma grande massa de seres que posteriormente também utilizaram Massive são Planeta dos Macacos, Avatar, As Crônicas de Nárnia, King Kong, WALL-E, Up e Altas Aventuras, As Aventuras de Pi, O Hobbit, Game of Thrones, Pantera Negra, Aquaman, Vingadores Ultimato, enfim, uma lista enorme de filmes. Resumo da ópera. Aprendemos o que é um número pseudo-aleatório e seu uso para a geração procedural recuperável, bem como diferentes algoritmos com diferentes propósitos. Também vimos diversos exemplos interessantíssimos de jogos e filmes que arrasaram com a mãozinha dessa tecnologia que é tão incrível. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder responder ao formulário de satisfação que você encontra na descrição e no comentário fixado, eu serei eternamente grato. Um grande abraço e tchau, tchau!